Antes da gente iniciar propriamente dito falando o que seria a lei de amor, é necessário que a gente sempre recorde o que é o próprio Espiritismo. Uma doutrina científico-filosófica de consequências morais. Quando a gente fala da questão da filosofia ligada à doutrina espírita, muitas vezes nós esquecemos que a doutrina que nós entendemos, que nós professamos, é uma doutrina filosófica. E por que ela é uma doutrina filosófica? A filosofia ela nos convida, à luz do conhecimento, à luz da razão, questionarmos o que, quando, como e onde. Em quais aspectos da vida? Em todos os aspectos da vida. Quando a filosofia questiona, por exemplo, o que é a consciência, o nome disso é filosofia da mente. Quando a filosofia questiona o que são as palavras e o que as palavras definem, o nome disso é filosofia da linguagem. E por que eu estou falando isso? Porque falar sobre lei de amor aplicada na atualidade, a gente às vezes pode cometer o engano de entender, bom, então aquilo que foi falado na época de Kardec não tem a ver com hoje, porque hoje os problemas se modificaram. Só que aqui existe um pequeno problema. A doutrina ela não precisa ser atualizada, a doutrina precisa ser aplicada. A doutrina espírita, quando aplicada, ela nos traz questionamentos referente àquilo que nós estamos vivenciando, referente àquilo que nós estamos vivendo. Tales de Mileto dizia o seguinte, pais, eduquem seus filhos para que não tenhamos que punir o homem. E quando a gente fala, por exemplo, desse desamor ou dessa ausência de amor na atualidade, nós temos alguns problemas. Parte desses problemas, eles são oriundos do que a gente define enquanto amor. Lembrando, filosofia da linguagem. Se eu não consigo definir um termo, se eu não sei o que a palavra significa, como que eu vou dizer que algo é certo ou algo é errado? Então aí nós temos que ter, primeiramente, o termo muito bem alinhado. Quando nós falamos a respeito do amor, e nós usamos o amor para várias coisas. Nós falamos, eu amo meu carro, eu amo a minha casa, eu amo a minha vida, eu amo as minhas férias, eu amo meu cônjuge, eu amo meu cachorro, eu amo meu livro, ou seja, uma mesma palavra sendo utilizada para várias coisas diferentes, em sentidos diferentes, em orientações diferentes. Parte disso ocorre que a nossa língua portuguesa, ela coloca em uma única palavra algo que os antigos gregos tinham várias palavras para trazer essa diferenciação. Quando a gente fala, eu amo um helicóptero, mas Luiz, você tem helicóptero? Não, mas eu amo. Quando eu falo desse amor, esse amor ele pode ser entendido enquanto desejo. E essa palavra desejo, que é o amor no sentido vulgar, que nós vamos encontrar lá na doutrina dos espíritos, ela é exemplificada por um filósofo que nós vamos encontrar lá no comecinho do Livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos. Kardec fala, Sócrates e Platão, que foram os precursores da doutrina espírita. E por que a gente fala desse sentido? Quando nós falamos do amor entendido como desejo, o primeiro filósofo que vai falar isso para a gente é Sócrates. Esse amor, ele é o amor de Eros. E qual que é o problema desse amor? Ele é o amor que sempre ocorre e sempre acontece pela ausência. Ou seja, eu gostaria de ser magro. Por que eu gostaria? Por que é um desejo? Porque eu não sou. Eu gostaria de ser bilionário. Por que eu gostaria? Porque eu não sou.
Mas existe um pequeno problema com essa questão do desejo. O desejo em si, ele faz parte da natureza humana. Todos os seres humanos desejam em menor ou maior grau. O problema, aí entra o Aristóteles. O problema, ele ocorre quando nós temos o vício. E o vício, já dizia Aristóteles em Ética Nicômaco, ele é uma virtude deturpada. Como assim? Vamos pegar o exemplo da virtude da coragem. Se eu tenho um excesso de coragem, eu sou imprudente. Mas se me falta coragem, eu sou covarde. Então, a vida e, no caso, as próprias virtudes, elas existem enquanto reflexão, mas acima de tudo, elas existem enquanto virtude. E por que a gente fala isso? Porque o amor ali, entendido enquanto desejo, ele deve ser controlado, ele deve ser utilizado-se através da prudência para que o desejo não nos torne escravos, ou seja, para que o desejo sirva para que possamos nos movimentar, mas que ele não nos domine. À medida que o desejo vai dominando o ser humano, isso acaba criando uma espécie de um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele é complicado, porque à medida que mais e mais nós vamos vivenciando os vícios, quer pela ausência, quer pela falta, mas nós vamos nos afastando da lei de justiça, amor e caridade. Então, o primeiro jeito que a gente entende amor enquanto desejo. Então, eros é uma das palavras. Surge então um outro filósofo, Aristóteles, que ele vai entender o amor enquanto filia. Então, quando eu falo, eu amo meu amigo, eu amo os meus colegas, é desse tipo de amor que a gente está falando. A gente está falando de um tipo de amor que ele existe pelo encontro. Um amor que existe pelo encontro entre iguais. Um amor que existe, por exemplo, quando nós confraternizamos, quando nós estamos todos dispostos a agir. Então, esse amor filia seria o segundo tipo de amor. Mas, Luiz, quando a gente está falando a lei de amor aplicada na atualidade, o que a gente está falando? Então, aí, novamente, uma outra palavra. O que é uma lei? E às vezes é difícil a gente entender, porque a gente escuta, a lei, é o código de trânsito. Se eu furar o sinal, eu recebo uma multa. Ou, muitas vezes, nós vamos entender a lei como sendo, por exemplo, uma lei da física, uma lei da química. Mas quando nós pegamos, por exemplo, dentro de uma definição filosófica, o que é a lei, nós vamos encontrar, por exemplo, dentro do dicionário de Bagnum, a seguinte expressão: uma lei é uma regra dotada de necessidade. E ela é necessária. Então, quando a gente está falando de lei de justiça, amor e caridade, a gente está falando de algo que existe, porque é algo que é necessário. Necessário para o quê? Quando nós olhamos, por exemplo, dentro da televisão ou nos noticiários, muitas vezes nós nos deparamos com situações de crueldade, nós nos deparamos com situações que muitas vezes nos levam a questionar o porquê das coisas do mundo. Essas coisas elas acontecem porque provavelmente ainda existe uma prevalência do mal. Mas será que isso realmente é verdadeiro? Será que é o mal que prevalece? Ou será que é o mal que tem mais publicidade? Será que realmente é o mal que prevalece? Ou
será que muitas vezes, a exemplo daquilo que nos é falado a doutrina espírita, os bons são tímidos? E quando a gente fala tímido, a gente não está falando do tímido no sentido de comportamento. A gente está falando do tímido no sentido de não agir enquanto necessário. Quando nós pegamos, por exemplo, a foto daquele senhor que está aqui à minha direita, e nós falamos da figura de Jesus, muitas vezes nós pensamos, Jesus, aquele espírito que era tão bondoso, e era bondoso mesmo, mas que era sempre paciente, e era sempre paciente. Mas, muitas vezes, nós vemos uma figura de um Jesus que não confrontava, um Jesus que não questionava, mas este Jesus que não questionava, esse Jesus que não confrontava, não existiu. Jesus, quando necessário, agiu, quando necessário, falou. Ou seja, ele vai trazer para nós o terceiro tipo de amor que até então a filosofia não tinha conhecido. O primeiro amor, ele existiu como desejo. Então eu desejo aquilo que me falta, eu desejo aquilo que eu não sou. O segundo amor, ele vai existir pelo encontro de iguais, pelo encontro do tempo que permanece, pelo contato. Mas surge então, lá na Galileia, um homem um pouco diferente dos outros. Esse homem, vindo de uma origem humilde, a todo instante questionava e trouxe para muito daquelas pessoas algo que era diferente. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente fala da lepra. A lepra, antigamente, doutora, me corrija se eu estiver errado, hanseníase, ela na época de Jesus, ela era considerada uma sentença, primeiro de morte e segundo de exclusão. A pessoa que tinha lepra, ela era apartada da população. Quem era aquela pessoa? Ninguém. Quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, quando ele diz, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Existe outro aspecto interessante. A gente pode ler essa passagem entendendo as crianças como símbolo de pureza, como símbolo de simplicidade. Só que existe um outro tipo de leitura que também pode ser feito. Quando nós falamos das crianças, pegando ali há uns 100 anos, era comum haver, pegando 200 anos, crianças trabalhando em linhas de produção com máquinas pesadas e eventualmente aquelas crianças morriam. Estou falando de 200, 300 anos. Quando a gente pega na época de Jesus, quem eram as crianças? Ninguém. Se a criança não tivesse o pai para dizer, este aqui é o meu filho, ou seja, dando para essa criança um nome e um sobrenome, essa criança não era ninguém. E qual passagem que corrobora com esse entendimento? Jesus, dentro do Evangelho de Tomé, havia uma mulher amamentando uma criança. E dentro do Evangelho apócrifo de Tomé, que para os historiadores também tem validade, ele fala, eis aqui o reino dos céus. Mas por que uma criança se amamentando de uma mãe é a representação do reino dos céus? Porque o reino dos céus é um reino de dependência. E às vezes nós esquecemos da lei de sociedade. Nós somos uns dependentes dos outros. Toda virtude, ela é sempre pública. E quando eu falei isso, uma vez uma colega disse para mim, bom, você falou que toda virtude é pública, mas eu me recuperei e estou seguindo a vida sozinha. Eu falei, ok, mas o seguir a vida também não é viver com outras pessoas, ou seja, os frutos sempre são públicos. Nós sempre exercitamos a virtude trabalhando em público. Trabalhando em público seria trabalhar na família,
no serviço, no trabalho, ou seja, a virtude necessariamente necessita das pessoas. E isso é tão verdadeiro que nós, por exemplo, lembrando daquilo que Jesus nos fala dentro dos evangelhos, ele nos diz: tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes, era forasteiro e me refugiastes. E Jesus vai dizer: quando foi que fiz isso, mestre? E ele respondeu: tudo o que fizestes a um dos meus pequenos, foi a mim que fizestes. Ou seja, o exemplo do amor de Jesus, ele sempre está presente. E ele está presente através do quê? Através de uma ação. Quando a gente fala que a lei de justiça, amor e caridade, ela é uma lei de ação, significa que tudo aquilo que não age para o bem, necessariamente age para o mal. Mas não o mal enquanto uma substância. O que quer dizer essa palavra substância? O mal, ele não existe como algo que tenha conteúdo por si só. O mal, ele sempre existe na carência. O mal sempre existe na falta. Se nós estamos falando em um mundo onde existe desunião, o que está faltando? União. Se nós falamos de um mundo onde existe o ódio, o que está faltando? A paz. Está faltando o amor. Por quê? Porque o mal existe na falta. É necessário que nós sempre nos recordemos um outro aspecto. Uma vez eu fui fazer uma palestra e eu usei um conceito de uma filósofa atual que ela fala que o amor é uma ação e o amor não é sentimento. Aí, uma das pessoas me pegou e falou assim: Luiz, mas lá no livro do Evangelho, Kardec fala que o amor é um sentimento por excelência. Ela está 50% certa. Só que tem um pequeno probleminha. Quando a gente fala de sentimento, hoje nós usamos a palavra sentimento como sinônimo de emoção. Tanto que eu peguei aqui o próprio dicionário filosófico aqui para ver se eu não estou errado, e ele fala, ele fala, em termo pode significar do mesmo que emoção. E quando a gente está falando de emoção, a emoção, ela varia. Eu posso estar feliz e amanhã não, nem tanto. Ou seja, a emoção, ela varia conforme a circunstância. Mas quando Kardec está falando sobre sentimento, ele está se referindo à emoção? Não. E existe algo muito interessante. Kardec foi aluno de Pestalozzi. Pestalozzi não foi aluno, mas foi discípulo de Rousseau. E por que isso é interessante? Porque parte desses filósofos vão ter uma definição para sentimento. Para eles, sentimento... Vamos pegar minha colinha aqui de novo. Para eles, sentimento é uma regra dotada de necessidade. Ou seja, aquilo que não tem jeito de ser. E ele nos diz também que o sentimento é um instinto, uma tendência originária que conduz ao bem. Ou seja, se é algo que conduz ao bem, se é algo que deve necessariamente partir de ação, então 50% ela está certa, 50% eu estou certo. Porque o que muda é o que a gente entende enquanto sentido da palavra. Olha novamente a necessidade da filosofia da linguagem. Ou seja, eu entender o que Kardec estava querendo dizer. Na época de Kardec,
no contexto que Kardec falava. E quando a gente fala sobre a questão de um sentimento por excelência, isso daí está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho... Opa, falei certo. Deu um pequeno delayzinho aqui. Quando a gente fala da questão das palavras, aí novamente a necessidade de nós sempre estarmos recordando. Então, falar sobre o Evangelho é necessariamente falar sobre o amor de Cristo. Falar sobre o amor de Cristo é falar sobre excelência. E falar sobre excelência é falar sobre prática. Qual que é o problema que nós temos? Nós imaginamos a filosofia como algo que é apartado de nós. Nós imaginamos o conhecimento como sendo algo único e exclusivamente teórico. Mas daí nós temos sempre que relembrar que, conforme um filósofo chamado Pierre Hadot ele nos diz, em um livro chamado Exercícios Espirituais, que parte desses filósofos antigos, eles entendiam que a filosofia ela é um exercício. E todo exercício, ele pressupõe a prática. É como ir na academia. Eu estou tentando recentemente. Nos primeiros dias, você sente uma dor, você sente um incômodo. Por quê? Porque seu corpo está se acostumando com algo que ele não vivenciava. Até que vai chegar um momento que aquilo vai fazer parte da sua existência. Aquilo vai fazer parte de você. Por que os espíritos superiores, entre eles não existe sentimento de inveja, todos eles agem pelo bem? Porque de tanto praticarem o bem já faz parte da sua própria natureza. E existe outro aspecto: ninguém nasce bom e ninguém nasce mal. Todos nascemos simples e ignorantes. E vamos nos tornando complexos, com tendências para o bem, e a lei nos diz que nós vamos para o bem. O que acontece é, alguns de nós vão pegar o caminho um pouco mais longo, para atingir o bem. Mas como o mal não existe em essência, tudo que existe é o bem, que por ora está pausado, todos tendemos ao bem. Então, o que seria a aplicação da lei de amor na atualidade? Seria toda a ação que nós fazemos pelo bem. Há pouco a Simone falou do evento que vai ter na festa de São João. Por que isso é a aplicação da lei de justiça, amor e caridade? Porque toda a ação praticada no bem, ela sempre vai ser a manifestação do reino de Deus no mundo. Os judeus, eles têm um conceito que eles chamam de tikkun. Eles falam que a nossa ação no mundo sendo co-criadores com Deus. Ou seja, cabe a nós esse aspecto de co-criarmos o mundo. Ou seja, manifestarmos a lei de justiça, amor e caridade na nossa vida. Há pouco, eu estava vendo como que é o nome? Papa Leão XIII, né? Ele colocou uma encíclica que eu falei assim, gente, eu achei muito bonita. Primeiro, que ele citou Tolkien. Eu sou um fã do Senhor dos Anéis. E ele colocou uma passagem muito bonita, que ela diz o seguinte: mas não cabe conduzir o mundo através das eras, mas fazer o que pudermos nos anos a que estamos erradicados, para erradicar o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que vierem depois de nós encontrem solo fértil. Ou seja, a aplicação da lei de justiça, amor e caridade, ela é para os espíritos encarnados, é para os espíritos desencarnados e é para os espíritos que ainda estão
a encarnar neste planeta. Quando nós falamos de instituições espíritas que vivem décadas, tantas centenárias aí, nós falamos de pessoas que agiram pelo bem e muitas delas não estão nem encarnadas. Muitas delas já estão no mundo espiritual. E por que elas agiram? Porque, conforme nos diz, não cabe a nós acabar com todo o mal do mundo, mas cabe a nós agirmos quando necessário. E o que é essa ação quando necessária? É em toda a oportunidade que tivermos de agir para o bem. Toda a vez que a vida nos oferecer oportunidades, cabe a nós agirmos para o bem. E quais são as formas que nós podemos aplicar a lei de amor atualmente? Começa pela própria família, ou seja, buscando nos respeitar. Mas, Luiz, toda família, às vezes, ela não vai ser 100%. E isso é uma verdade. Aí cabe a nós nos respeitarmos enquanto humanos. Mas, Luiz, eu não consigo conviver com essa pessoa. Às vezes, o afastamento é necessário, porque às vezes o permanecer junto pode ocasionar mais problemas. Mas cabe a nós, primeiramente, não desumanizarmos as pessoas. Não vermos as pessoas enquanto inimigos. Mas temos a benevolência para com o próximo, a indulgência e o perdão. E o perdão não significa o esquecimento, mas o perdão significa a possibilidade de conseguir seguir a vida sem desumanizar a outra pessoa. E isso é fácil? Isso não é fácil. Porque, novamente, são anos e anos que nós estamos condicionados a antigos vícios e a antigas formas de pensar. Agora, eu acho que cabe nos lembrar algo que o antigo Paulo de Tarso nos dizia. Ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas estranhas sem tê-las compreendido, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu tivesse amor, isso de nada adiantaria. E ainda que eu tivesse a capacidade de mover as montanhas, isso de nada adiantaria. Quando eu era menino, a minha maneira de pensar, sentir e falar era como um de menino. Agora, não tenho mais essas coisas de menino. Tudo que sei é incompleto, é como um espelho embaçado. Mas, então, quando chegar aquilo que é perfeito, tudo que existe em partes desaparecerá. Permanecem, pois, agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Que quando nós retornarmos para os nossos lares, nós sempre nos lembremos que a lei de amor, ela é a manifestação da justiça de Deus através das nossas ações. Eventualmente, podemos não sentir simpatias por determinados espíritos. Eventualmente, podemos não sentir simpatia por certas pessoas que às vezes vão trilhar o nosso caminho. Mas o agir pelo bem, mesmo que aqui dentro eu não esteja concordando, já é o começo do exercício e da aplicação da lei do amor nas nossas vidas. A lei do amor, a lei de Deus, ela se pressupõe uma única coisa que Kardec nos diz: vontade. Vontade seria essa ignição, esse fogo inicial que vai nos permitir agir. Falta-nos vontade. Falta-nos oportunidade? Provavelmente não, porque a vida nos oferece muitas oportunidades. Que possamos sempre recordar aquilo que Jesus nos diz. O amor é a única forma pela qual este mundo pode ser modificado, ou seja, a ação. A ação de amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos diz: ali está contido a lei e os profetas.
os profetas, porque tudo aquilo que vier, quem é profeta sempre profetiza sobre o futuro. Então, tudo aquilo que existe enquanto futuro depende da lei do amor. E tudo aquilo que depende da agora também depende do amor. Que o amor possa se fazer presente nas nossas casas e que a reflexão, o amor raciocinado, a fé raciocinada possa nos guiar a dias cada vez melhores. Uma boa noite a todos.